Bom, agradeço as palavras do Canclini, que está nos abrindo uma série de reflexões, e vou passar a palavra, então, ao Moacir dos Anjos, para que inicie a sua comunicação. Obrigado, Maria Amélia. Estão ouvindo? Deixa eu pegar isso aqui. Obrigado primeiro pelo convite, obrigado pela presença de todos aqui. Fico muito feliz de estar aqui e principalmente honrado por estar aqui ao lado do professor Canclini, cujos livros e ensinamentos foram tão importantes para mim ao longo de toda a minha trajetória e tem sido ainda, mais recentemente, com seus pensamentos, reflexões sobre a sociedade sem relato. Eu queria falar aqui da prática de alguns artistas brasileiros contemporâneos. Mas, antes, eu queria recuar no tempo. Recuar 5 séculos. E começar com a enunciação de um fato tão antigo quanto irrefutável. O fato de que o Brasil é um país fundado ou inventado pela violência colonial. É um país que traz inscritas na sua origem marcas da violência extrema contra os povos nativos das terras que os colonizadores europeus tomaram como se fossem suas. Primeiro os portugueses, depois holandeses, ingleses, franceses. É um país que exibe, além disso, marcas da violência extrema de uma minoria europeia branca contra os quase 5 milhões de negros e negras africanos aqui escravizados. É um país que se institui, portanto, ancorado no racismo, único modo de justificar a destituição de humanidade dos mortos e dos subjugados no processo de construí-lo. Essas violências, sempre atualizadas ao longo dos séculos, implicam uma desigual distribuição de corpos. Uma desigual distribuição de corpos nos espaços em que a vida é vivida. Nos espaços de moradia, de trabalho, de lazer e da política. Espaços que são físicos, mas são também marcadores simbólicos do quão diferentes são as vidas e suas possibilidades no Brasil. Se a alguns corpos é facultada uma existência com conforto material e segurança afetiva, a outros corpos se destinam a vida atravessada pelo medo e pela falta. Se uns possuem poder de movimento e de mando, outros são submetidos a um regime de circulação regrada e de obediência às ordens dadas. Diferenças que, no Brasil, sempre dependeram da origem étnica e da cor da pele. Ao longo do período em que o Brasil foi colônia e depois império, grosso modo entre os séculos XVI e XIX, essa distribuição de corpos assimétrica, excludente e violenta foi fixada e inventariada em imagens nos mais variados suportes, incluindo pintura, desenho, gravura e fotografia a partir do século XIX. Imagens produzidas, em sua maior parte, por artistas estrangeiros, trazidos para cá pelos donos do poder, usualmente chamados de artistas viajantes. São representações da formação do Brasil que constituem parte importante do que se convencionou a chamar de brasiliana. Coleções de informações visuais, por vezes acompanhadas de textos, que tematizam o Brasil. Quase sempre, contudo, essas representações falam menos daquilo que é representado, usualmente paisagens naturais e humanas do mundo do outro, e mais sobre o olhar daqueles que fazem essas representações, ou, ao menos, informam tanto do Brasil e de seus habitantes, quanto dos modos de ver e entender dos colonizadores europeus. E há 2 motivos principais para isso. Em primeiro lugar, porque os artistas não podiam, obviamente, assumir o ponto de vista daqueles que viviam aqui, terminando por expor nos seus trabalhos, de modo menos ou mais consciente,
conceitos e convenções de descrição do novo mundo que foram criados em outras partes. O olhar do viajante colonizador, portanto, com frequência reduzia singularidades do Brasil a cômodos clichês do que seria o outro colonizado e seu mundo, como mostram essas imagens de Eckhout, onde mistura referências de vários lugares do mundo para representar, supostamente, tipos físicos e raças viventes no Brasil. Mas a ideia de que a Brasiliana revela mais sobre quem a produz do que sobre aquilo que é nela representada se explica principalmente pelo fato de a representação de uma dada realidade ser sempre e necessariamente uma abstração da realidade representada. Ser sempre e necessariamente um recorte de um real inapreensível em sua complexidade. Ou seja, se por representação entendemos a criação de equivalentes sensíveis de uma determinada realidade, através de pinturas, gravuras, desenhos, textos, fotografias, etc., é preciso sublinhar que essa equivalência sensível não se confunde com essa mesma realidade, estando sempre aquém dela. E, diante dessa irrecorrível limitação, segue-se a necessidade de saber o que faz com que algum fato ou algum sujeito sejam ou não sejam contados nesses recortes de um real inalcançável. Segue-se a necessidade de definir, por exemplo, quais imagens são tomadas como as melhores representantes de uma realidade complexa, ou seja, como seus melhores equivalentes sensíveis. Responder a essas indagações implica sublinhar o fato, tão óbvio quanto importante, de que a vida vivida em sociedade, no mundo existente, tanto no passado colonial como agora, é fundada em desigualdades e é regida por conflitos. E se a representação de uma realidade é um recorte ou uma abstração de um todo mais amplo e mais complexo, em que alguns de seus aspectos são considerados e outros não, a decisão de incluir e de excluir coisas e gentes e de como descrevê-las em imagens é obviamente tomada por quem tem o poder efetivo frente aos demais habitantes de um dado lugar, de destacar sujeitos, temas e questões específicos como se fossem equivalentes sensíveis universais. Nesse sentido, quando falamos da representação de um certo tempo e lugar de vida, estamos falando tão somente de um recorte hegemônico do vivido. Recorte que ecoa os interesses e as perspectivas de quem detém o poder efetivo na vida social e política. Ou seja, a Brasiliana, esse grande e heterogêneo arquivo de imagens feito pelos artistas viajantes, pode ser vista como um arquivo de equivalências sensíveis do Brasil entre os séculos XVI e XIX, feitas a partir de uma desigual distribuição no país dos corpos de colonizadores e colonizados, de corpos brancos e não brancos, de corpos que mandam e de corpos que são mandados. A Brasiliana pode ser entendida assim como um conjunto de práticas artísticas que contribui para delimitar aquilo que no Brasil daquele tempo possuía visibilidade social e poder explicativo sobre um mundo que então se construía. Como tal, os recortes ou abstrações da realidade que essas práticas produzem não são neutros nem naturais, mas são expressões da relação de forças que naquele momento, naquele período, existia aqui. E, embora sejam bastante variadas, essas representações dos viajantes do Brasil ao Brasil possuem características comuns. A principal delas, talvez, seja o fato daquelas imagens sugerirem um espaço geográfico e humano partido, social e racialmente. Partição que implica certa distribuição de corpos brancos, negros e mestiços em torno de diferentes ocupações e posições hierárquicas. Distribuição racista e classista de corpos que não é natural ou dada,
mas fruto de injunções econômicas, políticas e culturais moldadas no curso da história remota do país e que continua a ser permanentemente atualizada. São representações que ora promovem a desumanização dos habitantes nativos, e para isso muito contribuiu sua reiterada descrição como canibais, ainda no século XVI, ora descrevem os africanos e afrodescendentes escravizados como homens e mulheres acomodados à sua posição subordinada e subjugada ao colonizador, minimizando nas representações feitas toda a violência e barbárie implicadas no sistema escravocrata. E aqui é importante notar que a normalização desse olhar europeu sobre as regiões invadidas e colonizadas ultrapassa o próprio período em que foi materializado nas imagens que constituem a Brasiliana, informando também a memória que, séculos depois, comumente se possui daquele período no Brasil. Uma memória que essas imagens formam, uma memória da qual foram suprimidas muitas das violências coloniais e, principalmente, silenciadas as resistências a essas violências, da qual quase se excluem símbolos, ideias, imagens, crenças e modos de vida que não importam para o projeto de domínio colonial, impondo-se em seu lugar aquelas que são próprias da região de origem do colonizador. Uma memória coletiva, portanto, que é também um modo de dominar, mesmo após o término formal do colonialismo como ordem política. Então, a partir desse amplo quadro, o que gostaria de fazer agora é mostrar como a Brasiliana tem sido objeto específico do trabalho de artistas brasileiros nos anos recentes. Artistas que tomam essas imagens como objetos de suas investigações para evidenciar o que nelas está contido em termos de uma violência colonial que perdura no tempo e que nos alcança ainda agora. Que confrontam essas imagens para que elas nos façam lembrar não só das violências do passado, mas também daquelas de agora. Posto que a distribuição desigual de corpos, instituída no período colonial, marcadas, como disse, por diferenças de raça e classe, ainda persiste, transmutada no Brasil atual. São trabalhos que, de modos diversos, se propõem a decolonizar a Brasiliana e, ao fazer isso, construir uma representação das sobras no Brasil. Uma representação que anuncia danos cometidos a parcelas de sua população ao longo da história e que torna parte aqueles sujeitos que eram antes considerados como sobra, como resto. E o primeiro trabalho que gostaria de falar, de comentar brevemente, é um trabalho chamado Funkstaden, de Maurício Dias e Walter Rietveld. Trata-se de uma videoinstalação comissionada pela Documenta de Kassel em 2007, em que eles se apropriam de xilogravuras publicadas como ilustrações do relato de viagem que o mercenário alemão Hans Staden, nascido em Kassel, fez ao Brasil ainda no século XVI. Relato que é o marco inaugural da literatura de viagem no país, publicado em 1557, e no qual o autor, Staden, não deixa claro que seria fato vivido ou fato inventado. O livro, chamado Duas Viagens ao Brasil, conta a história do próprio Staden, que teria sido capturado por índios tupinambás e ameaçado de morte e de devoração canibal. Na história que narra, Staden usa seus conhecimentos sobre a natureza para convencer os índios de sua qualidade divina e assim escapar da sua morte. Ao final da história, ele é libertado e volta para a Europa, comemorando a vitória da sabedoria cristã sobre a prática mágica dos índios. No centro do relato e das xilografuras feitas sobre sua orientação para ilustrar o livro, estão as práticas canibais que Staden teria testemunhado. E é um conjunto de 9 dessas xilogravuras que Maurício Dias e Walter Rietveld selecionam para incluir no vídeo Funkstaden, fazendo-os dizer algo sobre o Brasil contemporâneo e não somente sobre o Brasil colônia. Para isso, os artistas organizaram e filmaram
no topo de uma casa, numa favela no Rio de Janeiro, ou seja, numa laje, um churrasco com moradores locais ao som do funk carioca. Esses são estilos do vídeo. Em seguida, eles sobrepuseram imagens das xilogravuras do livro de Staden às imagens da festa, como se estas atualizassem ou ecoassem as imagens antigas. Mais especificamente, criaram espécies de tableau vivant em que moradores da favela eram postos em posições semelhantes às dos indígenas nas xilogravuras, fazendo com que o fogo do churrasco evocasse o fogo da fogueira onde os tupinambás assavam os inimigos que matavam, no vídeo representado por manequins, e que depois comiam em rituais canibais. Havia também um instrumento manuseado pelos jovens moradores da favela que lembrava o Ipirapema, instrumento com que os índios matavam seus prisioneiros antes de levá-los à fogueira. E no topo desse instrumento havia câmeras acopladas que registravam o próprio desenrolar da festa a partir dos movimentos de quem o carregava. Nessa aproximação alegórica que fazem entre esses dois conjuntos de imagens, Dias e Rydberg parecem, por um lado, querer ironizar o olhar mitificador do olhar do viajante europeu da época, que ignora o sentido das práticas ritualísticas dos tupinambás e os trata como bestas. Afinal, não se tratava de comer o outro por dieta alimentar, mas de comer o inimigo que respeita para, com isso, adquirir suas qualidades. Quando, na verdade, foi o colonizador europeu, civilizado e portador de ideias iluministas, quem promoveu a maior matança até hoje conhecida na história da região onde viviam os índios, onde vivemos nós. Além, claro, de ter traficado para aqui milhões de africanos escravizados. Por outro lado, os artistas parecem querer associar essa visão do colonizador, que enxerga o outro como exótico ou selvagem, à visão preconceituosa e redutora que o brasileiro branco de classe média ou rica, no Brasil de hoje, e não somente, portanto, o estrangeiro, possui do brasileiro negro e pobre, morador das favelas ou periferias das maiores cidades do país. Visão que os desumaniza tanto quanto os europeus viajantes desumanizavam os índios e os negros em seus relatos de viagens ao Brasil em séculos passados. E desculpe, passou já para o próximo artista, que é o Tiago Martins de Mello, um artista maranhense, de quem eu gostaria de comentar 3 pinturas recentes. O que caracteriza o trabalho de Tiago, além das grandes dimensões e da pintura de traços e cores fortes, é o fato dele insistir nas suas telas não somente em narrar os abusos que foram por séculos cometidos contra as populações de origem indígena e negra no Brasil, mas também o fato de sugerir resistências a essas violências. A primeira pintura que queria mostrar, que é essa, é uma chamada, não por acaso, de necro-brasiliana. Nela é possível ver sobre esse contorno de uma caveira, na qual ainda escorre sangue, a junção de uma série de imagens de índios e negros feitas por viajantes europeus na época do Brasil colônia, aproximadas de imagens mais recentes, como a figura do guerrilheiro Carlos Marighella, morto pela polícia política durante a ditadura militar no Brasil, além de um grupo de policiais preparados para reprimir alguma manifestação. E nos lados da tela, Tiago pinta 2 totens, feitos de um misto de materiais e de símbolos, que remetem a violências cometidas contra povos nativos e o meio ambiente, mas também indícios de respostas a esses ataques. Chama ainda a atenção o brasão da República do Brasil em um desses totens. Sugestão de que o que se representa na tela é a necropolítica que hoje existe quase oficialmente no Brasil. A continuação de uma prática vigente desde o século XVI. Em outro trabalho,
Tiago se apropria de uma gravura feita no século XVI por Théodore de Bry, a partir dos relatos de Jean de Lery, francês. Uma imagem que representa demônios atormentando os nativos brasileiros, supostamente por seu paganismo, e que contribuiu para o processo de desumanização dos povos originários do país. E nesse ambiente saturado de cor vermelha, Tiago sobrepõe a essa gravura criada no século XVI imagens que atualizam a violência que fundou o Brasil. No centro da tela, pinta uma cena tomada de uma fotografia de jornal de uma mulher indígena tentando proteger uma criança da repressão policial. No lado esquerdo, novamente os totens incluídos na tela anterior. E ao fundo da pintura, por fim, faz referência a 3 desfiles de escolas de samba nos carnavais do Rio de Janeiro que confrontaram essa desigual distribuição de corpos por séculos existente no Brasil. Faz referência a Beija-Flor, em 89, a Tuiuti, em 2008, e a Mangueira, em 2019. 89, 2018 e 2019. Desfiles que exibiram no espaço supostamente destinado à alegria, a temas leves e à história oficial higienizada, exibiu fatos bárbaros da história do país, do extermínio de povos indígenas e da escravidão à extrema miséria que ainda hoje vive grande parte da população brasileira. E na referência ao desfile da Mangueira, em 2019, sobressaía-se a imagem do rosto da vereadora Marielle Franco, assassinada justamente por lutar por uma distribuição de corpos mais justa e inclusiva no Brasil. Em outra pintura, por fim, Tiago Martins de Mello toma como ponto de partida o casal de homem e mulher negros pintado pelo holandês Albert Eckhout em meados do século XVII no Brasil. Essa conhecida imagem de Eckhout. Esse é um dos 4 casais retratados por Eckhout para supostamente representar cultural e fenotipicamente os principais grupos de habitantes não europeus do Brasil naquela época, no século XVII. No lugar dessas figuras esquemáticas e quase idílicas originais, nas quais se misturam elementos descritivos de vários lugares e não há rastros de violências a que pessoas negras eram permanentemente submetidas no Brasil, Tiago os veste com roupa de luta e os armas de fuzil e bazuca, nomeando-os de Ogum e Yansan, orixás guerreiros da Umbanda. Ao seu lado, um pequeno homem branco segura nas mãos uma foice e um martelo, símbolos históricos do comunismo, sugerindo talvez uma aliança entre aqueles que sofrem violência de raça e aqueles que sofrem violência de classe, não raro confundidos no Brasil. Entre aqueles a quem, na distribuição social dos corpos, têm sido destinados por tanto tempo os piores lugares, ou para quem simplesmente falta lugar. E o terceiro artista que selecionei aqui, para mostrar aqui, chama-se Jaime Laureano. Resumidamente, o que Jaime faz em sua obra é colocar em discussão, ou em estado de crise, narrativas simbólicas apaziguadas sobre o país, nas quais as violências contra mulheres e homens indígenas e negros são minimizadas, quando não ocultas. Entre as várias operações a que Jaime tem se dedicado, está de refazer sobre tecidos que lembram bandeiras, refazer mapas que remontam ao início da colonização do Brasil, como esse, por exemplo, um mapa feito em torno de 1515, chamado Terra Brasilis, no período justamente onde foram estabelecidas, criadas as principais bases dessa sociabilidade violenta do país. O que o Jaime faz é, usando lápis e pemba, que é uma espécie de giz usado em rituais de Umbanda,
ele recria esses mapas, rebaixando o cromatismo exuberante daqueles mapas, como nós vimos, né? E adicionando a essa representação, ao lado dessa representação de corpos e paisagens, próprio dessa cartografia colonial, adicionando a ela palavras que remetem ao extermínio de povos nativos e à escravização de africanos e de seus descendentes nessas regiões. Palavras que evocam disputas físicas e simbólicas sobre o controle de territórios e corpos, tais como invasão, etnocídio, democracia racial e apropriação cultural, extraindo sentidos novos de mapas há tanto tempo mudos. Sugere ainda uma linha do tempo que inclui muitos desses trabalhos, como você vê ali no lado direito da obra, que essa dinâmica necropolítica atravessa séculos e que vigora ainda agora, mesmo se transformada em outros aparatos de domínio e de destruição próprios do capitalismo ultraliberal. Tem-se também constituído como prática frequente do trabalho de Jaime Laureano a revisita a objetos e a imagens produzidos no passado e a sua mistura a objetos e imagens produzidos agora, nos tempos atuais. Articulação de tempos que mostra como a violência colonial se apresenta ainda atuante, mesmo que transformada. Em um dos trabalhos que melhor condensam essa estratégia, chamado Trabalho, o artista monta um painel de imagens que retratam a escravidão no Brasil colonial, concebida por artistas como o francês Jean-Baptiste Debré, o alemão Rugendas e outros estrangeiros que viveram no Brasil nas primeiras décadas do século XIX. Artistas que, fazendo pinturas e aquarelas, desenhos e gravuras, representaram principalmente o cotidiano do Rio de Janeiro, então capital do Império Português, onde corpos brancos, negros e mestiços ocupavam lugares hierárquicos completamente distintos da estrutura social do Brasil. Ainda que toda essa radical distribuição de corpos, desigual e radical distribuição de corpos, fosse exibida muitas vezes de forma razoavelmente apaziguada, naturalizando a escravidão. Imagens que Jaime encontrou reproduzidas, por exemplo, em tapeçarias, em calendários, em cédulas de dinheiro, em cartões postais, em camisetas, em quebra-cabeças, em porcelanas e até mesmo em um cesto de lixo, todas descrevendo cenas de trabalho escravo, naturalizando a representação do trabalho escravo. E em meio a esse perturbador conjunto de imagens, que estampadas em objetos banais naturalizam ainda mais a violência que elas retratam, Jaime Laureano insere pequenos cartazes pretos, como vocês estão vendo aqui, com depoimentos de pessoas negras que foram, em situações diversas, confundidas com serviçais de lugares que frequentavam como clientes, como se o lugar deles fosse, em princípio, o da subalternidade. A entrada de serviços é pelos fundos, resume um deles. Por favor, quanto custa esse produto? Estampa outro desses cartazes. Em outras placas, alinhadas na parte inferior do trabalho, o artista enumera algumas das profissões desempenhadas majoritariamente por pessoas negras no Brasil, tais como empregada doméstica, garçom, gari, mecânico, motorista, motoboy, porteiro, segurança, profissões usualmente associadas a baixos salários e a pouco prestígio social, atestando a continuidade do racismo aberto que embasou a escravidão nas formas mais difusas, porém igualmente danosas, do racismo estrutural que permeia ainda hoje
as formas de sociabilidade do Brasil. Por fim, a última artista que eu queria apresentar hoje é a Rosana Paulino, de quem eu queria falar brevemente de alguns trabalhos recentes. Rosana tem desenvolvido, ao longo de quase 3 décadas, uma obra voltada ao exame de processos de apagamento, silenciamento e desumanização do povo negro, e, em especial, da mulher negra na sociedade brasileira. Então, vou me concentrar aqui em mostrar alguns de seus trabalhos recentes, nos quais ela incorpora e intervém em fotografias feitas por fotógrafos europeus que registraram, na segunda metade do século XIX, homens e mulheres negras no Brasil para fins supostamente científicos. Em particular, Rosana tem utilizado em vários de seus trabalhos fotografias do fotógrafo francês Auguste Stahl, que viveu durante quase 3 décadas no Brasil, entre Recife e Rio de Janeiro. Mas as fotografias que interessam Rosana são as feitas por Stahl, por encomenda do naturalista suíço-americano Louis Agassiz, no contexto de uma expedição científica que o Agassiz fez ao Brasil em 1865 e 66. O objetivo dessa expedição científica era expandir uma documentação visual dos tipos raciais existentes no mundo, que o Agassiz havia começado nos Estados Unidos, na Carolina do Sul, anos antes. Então, ele queria expandir essa documentação dos tipos raciais. E, a pedido de Agassiz, Auguste Stahl, fotografou dezenas de homens e mulheres negros, nus, muitos deles de corpo inteiro, com esses exemplos aqui, de frente, de costas e de perfil, anotando a denominação étnica dos retratados, Mina, Nagô, Tapa, Bahia, etc., mas destituindo eles de qualquer individualidade, de qualquer particularidade, tomando-os como representantes de uma categoria racial. Essas fotografias, concebidas para o exame comparativo entre corpos, foram feitas com a intenção declarada de ilustrar as teorias racistas de Agassiz, baseadas na ideia de que a humanidade seria formada não por uma, mas por várias espécies ou raças humanas, a ideia de uma poligenia, e de que havia uma hierarquia entre essas diferentes espécies ou raças. Fundamentalmente, Agassiz queria demonstrar, comparando tipos raciais supostamente puros com outros tipos étnicos hibridizados que encontrava no Brasil, o processo de degenerescência das raças superiores, ou seja, os brancos, provocada pela mestiçagem com raças inferiores, ou seja, os negros. São essas imagens que Rosana Paulino utiliza em várias de suas obras recentes. Em Assentamento, por exemplo, ampliações de uma das imagens de uma mulher negra feita naquele contexto é recortada em vários pedaços e é depois reconstruída, suturada com linha. Além disso, um coração é colocado sobre seu peito, um feto é desenhado em seu ventre e raízes saem de suas pernas. Uma maneira de recobrar a humanidade que aquela imagem fotográfica quis subtrair dessa mulher. Em outro trabalho, chamado Adão e Eva, no Paraíso Brasileiro, essa mesma imagem de mulher e também a de um homem são misturadas a uma espécie vegetal e a ossos de um esqueleto, denunciando a redução daquele casal a tipos exemplares de espécies animais, típicos de classificações cientificistas racistas. A reprodução das imagens como silhuetas, algo que Rosana vai usar em vários outros trabalhos, parece também reforçar a supressão de individualidade daqueles representados. No livro de artista História Natural, Rosana apresenta um breve inventário das formas de classificação da flora, da fauna e das pessoas, das gentes encontradas no Brasil por um suposto viajante pesquisador, como se fosse um livro feito por um viajante pesquisador ao Brasil, que poderia ser Agassiz
ou poderia ser qualquer outro dos muitos que vieram ao Brasil desde que foi colonizado por Portugal. Em uma dessas imagens, a fotografia de uma jovem negra, feita por Stahl, e as imagens pintadas de 2 índios têm seus rostos vazados, destituídos, portanto, daquilo que mais imediatamente lhes confere identidade, os rostos. E por detrás dessas figuras, tomando-lhes inclusive as faces vazias, imagens de azulejos de tradição portuguesa descrevem caravelas ao mar, implicando Portugal nesse processo de apagamento de vidas. Noutra imagem do livro, a fotografia de homem negro, também feita por Stahl, é aproximada de ilustrações de um instrumento de tortura usado contra escravizados, de um osso e de um instrumento científico de medição de corpos, de crânios. Violência racial e conhecimento científico associados como instrumento de dominação sobre a população negra. Já na série Paraíso Tropical, outras fotografias de mulheres negras, também feitas por viajantes, têm seus rostos vazados e são aproximadas de elementos da flora, como fossem parte de estudo classificatório de espécies. Em todos eles, a imagem de um crânio humano evoca simultaneamente ciência e morte. Por fim, na série Geometria à Brasileira, imagens de homens e mulheres negros e indígenas são não somente aproximados de exemplares da flora e da fauna brasileiras, mas têm seus olhos obstruídos por elementos geométricos coloridos. Numa referência possível, dado o título da série, né, Geometria à Brasileira, uma referência possível ao concretismo e ao neoconcretismo, 2 dos mais reconhecidos movimentos da arte brasileira do século XX. Além da ciência, Rosana parece sugerir que também a história da arte possui suas estratégias, explícitas ou não, de apagar as identidades e o protagonismo, artístico inclusive, daqueles povos que, para que o Brasil fosse inventado, foram continuamente violentados pelo colonizador. E, em seguida, pelo próprio brasileiro branco, que não reconhecia, e em certa medida ainda não reconhece, em índios e negros, a humanidade que reclamam para si mesmos. Então, para concluir, ao se apropriarem de representações do Brasil feitas por artistas europeus viajantes e extraírem dessas imagens significados novos, os artistas brasileiros que citei aqui, e vários outros que trabalham também nessa direção, nessa mesma chave, têm produzido o que se pode chamar de uma decolonização da brasiliana. Ou seja, são artistas que se valem de uma memória visual partilhada, naturalizada e apaziguadora que se tem de um Brasil distante no tempo, uma memória construída pelo colonizador europeu através desse arquivo de imagens e que é ainda viva, se valem dessa memória visual somente para explicitar como essa memória ecoa, de modo menos ou mais explícito, as violências que fundaram e que fundamentam o Brasil como um país racista. São artistas que ajudam a construir, por meio de seus trabalhos, uma representação das sobras no Brasil, fazendo com que aquilo que é recalcado ou excluído passe a ser contado e passe a fazer parte das equivalências simbólicas visíveis do país, que ajudam a construir uma outra memória do Brasil, que ajudam a imaginar para o futuro uma outra distribuição de corpos no país, mais inclusiva e mais justa. Bom, é impossível saber o quão bem-sucedida ou não será essa estratégia, pois não existe qualquer garantia que aquilo que a arte oferece seja subjetivado politicamente e influencie, de algum modo, os nossos movimentos no mundo. São, em todo caso, gestos que, no momento de tão intensas disputas simbólicas
como este que estamos vivendo, se somam a outros gestos numa rede de resistência para nos lembrar que essas violências passadas estão articuladas a violências presentes, para nos lembrar que existe uma violência colonial contemporânea, violência que comanda a atual presidência do país e que deve ser confrontada sem subterfúgios por quem a ela se opõe, a partir dos instrumentos que cada um de nós tem, como é o caso desses artistas. Obrigado. Obrigado. Bom, Canclini? Sim. Retorno. Bom, eu volto a agradecer desta vez ao Moacir. Eu acho que as duas palestras foram bastante, digamos assim, instigadoras para o pensamento da arte, da cultura e das nossas posições nesta contemporaneidade globalizada e com as suas ordens de poder estabelecidas e em que nós estamos vivendo e sobre as quais nós estamos refletindo. Considerando que nós estamos já adiantados no nosso horário, mas eu acho que valeu a pena, foram duas falas que realmente se completaram e dialogaram entre si. Mas, de qualquer forma, eu acho que o debate é importante, então eu vou abrir imediatamente para as perguntas da forma que sobre a forma de papéis que vocês podem nos encaminhar, que para as conferências será sempre assim serão sempre assim as perguntas. Tem alguém recolhendo? Quem tem perguntas para passar? Maurício, eu acho que as pessoas não... É mais prático falar, não? Exatamente, eu estou achando que é complicado. Pode ser falado? Então, mais rápido, talvez. Tá, então quem gostaria de fazer alguma pergunta, levante a mão e que o Maurício vai entregando o microfone. Diga o seu nome, por favor. Bom, boa noite. Meu nome é Daniel Hora. Queria parabenizar, mas não vou me estender, porque o tempo... E vou tentar fazer a pergunta de uma forma bem objetiva, né? Eu acho que nas duas apresentações, nas duas palestras, a gente ouviu algo como o conhecimento, a ciência e a cultura no passado e hoje usados como instrumentos de dominação, né? E aí a pergunta é como vocês consideram, né, a partir do que mostraram, mas também se poderiam estender sobre isso, como a arte pode se reconhecer também como uma forma de técnica e combater essa instrumentalização, né, que ocorre do conhecimento e da ciência para a dominação. Né? Queres falar, Canclini? Queres comentar a pergunta? Juntamos várias perguntas. Então, Canclini está sugerindo que juntemos várias perguntas para fazer uma resposta única. Quem mais gostaria de fazer pergunta? Eu queria fazer um comentário. Para ver se Patrícia Rousseau. Queria fazer um comentário que me traz uma reflexão, a ideia da distribuição dos corpos e a ideia, assim, a primeira imagem que eu tive foi o centro de São Paulo, século XXI, 2019, a distribuição dos corpos, os mesmos negros, os mesmos indígenas em situação de digamos, de pobreza absoluta, e a ideia da decolonização, né? Me veio imediatamente uma coisa e nesse lugar
centenas, dezenas de migrantes, né, nacionais brasileiros, nordestinos, etc., e imigrantes, né? Centenas de imigrantes vindos da Coreia, vindos, etc., etc., tentando encontrar um lugar de pertenência nessa contemporaneidade e, enfim, é só um comentário que a mim me vieram nessas duas imagens, né? Que aí me parece que estamos falando de coisas muito parecidas. Quem mais gostaria de fazer alguma observação, alguma colocação? Porque nós vamos fazer as várias perguntas, eles estão anotando e depois eles fazem uma fala final mais integrada. Boa noite, meu nome é Diego. Na verdade, a minha pergunta é uma dúvida a respeito do quadro que foi apresentado do Tiago Martins de Mello, Sim. com a referência aos orixás, enfim, a Yansan e ao Ogum, porque, na verdade, enfim, eu fui na Galeria Leme, né, onde foi feita a exposição A Necro-Brasiliana, e naquele quadro me parece que quem está no lugar da criança é ele mesmo, na verdade, não é um homem branco, com o símbolo do comunismo ao qual ele se vincula, né, e filho, porque ele é filho no candomblé desses dois orixás. Uhum. Então eu queria saber, porque na verdade tu fizeste uma outra leitura de imagem a partir... Não sei, só depois uma... eu falo. Só para esclarecer isso, na verdade, assim, eu não sei exatamente se é ele, pode ser ele, mas eu acho que ele, como homem branco... Mas eu acho que ele não se diz um homem branco, essa é a questão. Eu acho que sim. Ele se diz? Sim. Bom, tá bem. Aqui. Bom, boa noite. Tem uma pergunta, obviamente, para o Nome. Moacir. Mais perto? É isso? Nome. Ah, desculpa, Igor Simões. Tem uma pergunta, obviamente, para o Moacir. Eu queria primeiro destacar, professor, que é muito importante que um agente branco do sistema das artes se coloque diante dessas questões, né? E que elas não sejam apenas pautas de pesquisadores negros, que, como vemos nessa sala, são sempre muito raros, né? Mas eu tenho algumas questões que eu queria te ouvir falar mais. Primeiro, essa noção de sobra soa bem difícil, né? Eu aqui, quanto alguém que foi colocado no lugar de sobra, preciso perguntar o quanto esse conceito não é apenas reforçar um lugar previamente estabelecido, não só na coleção brasiliana, mas em quase toda a iconografia autorizada e lida pela história da arte brasileira, né? E uma outra questão, professor, de fato, é possível colocar numa mesma chave de interpretação os trabalhos do Jaime Laureano e da Rosana Paulino, e eu quero deixar claro que eu não estou aqui entrando numa essencialização do tipo, eles são negros e, por isso, produzem um trabalho de um tipo ou de outro, mas eu realmente pergunto se os trabalhos do Jaime Laureano e da Rosana Paulino podem ser entendidos, de fato, nessa mesma chave, uma vez que, nos trabalhos anteriores, me parece que existe constantemente uma recognição de imagens de tortura, enquanto nos trabalhos do Jaime Laureano e da Rosana Paulino há uma tentativa de chamar atenção para a desumanização com vistas à humanização. E eu queria te ouvir um pouco falar sobre isso. Quem mais gostaria de comentar, de fazer uma pergunta? Ninguém mais? Então, eu gostaria só de fazer uma pergunta para o Canclini, quando ele aponta a questão dos dois tipos de ecletismo. Porque eu acho que uma questão que está aparecendo muito na arte contemporânea é um certo ecletismo, no sentido de misturar muitas coisas, transversalidades e tal. E tu distingue dois tipos de ecletismo. Eu gostaria que tu retomasse essa ideia, porque eu acho que é uma ideia bastante rica para se pensar esse tipo de prática. Bueno, hay muchos temas que, en parte, algunos pueden relacionarse. Me interesó mucho la propuesta crítica y de interpretación de etapas iconográficas entremezcladas que nos propuso en su presentación sobre
la historia del arte brasileño y la historia de la colonialidad. Algo que me interesó especialmente es el tipo de procedimientos que encontraste en estos artistas, ¿no? No todos tienen los mismos, pero me parece que un rasgo es que no hay simplemente una inversión de papeles entre dominadores y dominados al releer historias de expedicionarios o de documentadores de la colonialidad, y que es uno de los riesgos a los que yo traté de referirme un poco, son dos riesgos asociados. Digo, uno es el binarismo, es ver simplemente la oposición entre dominadores y dominados, colonizadores y colonizados. Y ahí, respondiendo a una de las preguntas que aparecieron, es una de mis dificultades con el pensamiento postcolonial o descolonial, ¿no? Que tiende a plantear una relación binaria, que en algunos casos es indiscutible, en casos extremos de racismo, por ejemplo, o de homofobia, pero también en las resistencias yo encuentro, por ejemplo, en el caso de las discusiones sobre género, que es muy importante salir del binarismo y no ver, digo, ya el pensamiento sobre género no pone solo hombre, mujer, sino muchas variaciones. Pero nos cuesta más, me parece, con el racismo. Yo tengo la impresión de que hay mucho trabajo que asume ser descolonizador simplemente invirtiendo. Y me parece que entre los procedimientos que tú mencionaste hay inversión de papeles, pero acompañados de una reinterpretación de las operaciones de los resistentes. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido del canibalismo que no entendieron los que representaron de un cierto modo, ¿no? Eso me parece que es un elemento ya que complejiza la simple inversión, ¿no? Y el otro que mencionaste es este de la fragmentación y recomposición de las imágenes, ¿no? Como un procedimiento propiamente visual, pictórico, que incluso no es solo fragmentación, sino que los fragmentos están como movidos, sí. No hay una línea vertical rígida que unifica, sí. Sino están alteradas las relaciones entre las partes, ¿no? Entonces no es simplemente dar vuelta a la imagen o invertir que donde estaba el dominador ahora va a comer el que antes era dominado, sino alterar los colores. En fin, hay muchos procedimientos. No recuerdo el nombre porque no conocía esta artista, creo que es la última. Rosana Paulino. Que hace estas composiciones geométricas. Sí. Y me llamaron la atención varios aspectos formales o pictóricos. Habría que tener la imagen para volver a analizarla. Pero ya fue. Había dos imágenes, especialmente una en que los recuadros negros estaban arriba. Uno tendería a pensar tiene que estar abajo, ¿no? El negro es más pesado. Bueno, ¿qué pasó ahí? Y bueno, tiene que ver, si quieres, con lo afro, con la negritud, no sé. Pero en un sentido estrictamente pictórico hay una alteración y que sin embargo no pesa. La composición está hecha de una manera en que permite pensar una articulación. Entonces, hay varios procedimientos cuya combinación a mí me sugirió problemas interesantes, ¿no? La otra cuestión, a propósito de necro, esto de la necropolítica, ¿no? Que es una noción en realidad muy contemporánea que está asociada a algunos autores del pensamiento descolonial, pero que ha sido usada también para otro tipo de situaciones que no tienen que ver con el racismo.
En los estudios sobre jóvenes en América Latina en este momento se habla mucho de la necropolítica y se asocia a políticas de prescindencia de población. Hay jóvenes que son prescindibles. En primer lugar, por la precariedad. No se les paga, desapareció el salario mínimo, desaparecieron derechos básicos de la modernidad, a la salud, a la continuidad, la seguridad en el trabajo, etc. Y eso son formas, es analizado como formas de destrucción de lo humano, de deshumanización, que son formas tan radicales como el racismo de prescindir de población, ¿no? Son los que no pueden, no merecen, no se quiere integrar. Entonces se los coloca en condiciones laborales, de subsistencia, de discontinuidad, etcétera, que de hecho los vuelve prescindibles. O se los margina a contratarse como sicarios, como halcones en las mafias, porque de ese modo también van a morir a los 20 y tantos años. Son modos de hacer prescindible aparte de la... O sea, hay muchos modos de necropolítica y me parece que hay una pregunta que se nos coloca es ¿quiénes son hoy los prescindibles, ¿no? Otro grupo serían los migrantes, Sí. Excluidos, expulsados, cómo se corren incluso las fronteras, ¿no? La de México, Estados Unidos, ahora se corrió al sur de México, México, Centroamérica, y México obligado a prescindir de los centroamericanos, que a su vez fueron expulsados. Muchos son no migrantes económicos, o no solo económicos, sino que no pueden seguir viviendo en sus pueblos porque ya a sus hijas se las llevaron para prostituirlas o para vender órganos, etcétera, ¿no? Entonces me parece que es importante extender la noción. Sí. Junto con el racismo están otras formas de prescindencia que van asociadas a la necropolítica, ¿no? Y creo que hay que ubicar en esto la pregunta de cómo el arte hoy puede cuestionar nuevas formas de instrumentalización de la ciencia. Aquí se habla de un tipo de ciencia, ¿no? Que es la ciencia de los colonizadores, sí. Es la de la ciencia racista explícita relacionada con el color de la piel, el tamaño del cuerpo, de las partes del cuerpo, etc. Hoy hay otras formas de instrumentalización de otras ciencias, como la informática o la reducción de lo humano, de los cuerpos, a algoritmos. Y nos cuentan historias de cómo la medicina se va a transformar y ya no vamos a encontrar médicos, sino máquinas que nos captan sin ir al hospital por el reloj que tenemos o el celular, el smartphone, nos van a captar los movimientos del corazón, de otros órganos, y eso pasa a centrales transnacionales que van a devolvernos el diagnóstico y el tratamiento. En fin, hay modos de eliminación de lo humano que son instrumentalizadas, y hay artistas contemporáneos que están trabajando sobre esto, ¿no? Ahora hay un nombre de un artista árabe, ¿cómo se llama? Faraki, ¿no? Que ha trabajado sobre las tecnologías de guerra y las tecnologías médicas. Harun Farokhi. Las tecnologías bélicas y las tecnologías... Sí. O esta historiadora de arte, artista, performancera, Hito Steyr, que trabaja sobre el paralelismo entre la historia de las armas y las historias de la historia del arte, ¿no? Entonces hay muchas conexiones hoy con muchas ciencias, la historia del arte, la historia, las ciencias informáticas, cibernéticas, etc., ¿no?
Y esto me parece que da, por un lado, muchas más posibilidades de que el arte intervenga, apropiándose de nuevos lenguajes, nuevas formas de representación y de desconstrucción de lo humano. Luego menciono dos, porque si no nos extendemos demasiado, pero hay una cuestión que a mí me parece clave en esto de los lugares los nuevos lugares de pertenencia. Y creo que un modo de ver esta propuesta que nos hiciste de reinterpretación de los lugares, la casa, el lugar exterior a la casa, donde se aloja el colonizador y el colonizado, etc. Tiene su equivalencia en lo que está pasando en nuestras ciudades, en la búsqueda de nuevos lugares de pertenencia, no solo en la favela, sino incluso más allá de la favela, los que ni siquiera lograron entrar a la favela, que puede haber sido historia de una autoconstrucción, de las vidas, de las casas, de las familias. Y he leído algunos trabajos alrededor de la última elección en Brasil, que hablan del papel de las iglesias evangélicas o neoevangélicas como nuevos lugares de pertenencia. Y yo me acordé al leer estos trabajos, por un lado, de una investigación que es la primera que yo conocí sobre grupos pentecostales, iglesias pentecostales en Chile, que fue hasta por lo menos los años 70 el país latinoamericano que tenía mayor porcentaje de pentecostales, de no católicos practicantes en América Latina, el 11% de la población, me acuerdo en los años 60. Hubo un sociólogo suizo, Christian Leif de Pinet, que hizo, hasta donde yo sé, la primera investigación sobre estos grupos en los años 60 en Chile, y él, una de las claves que encontró era que los pentecostales reclutaban sobre todo a migrantes que estaban llegando en ese momento por la industrialización de Santiago, de otras ciudades chilenas, a residir allí. No tenían comunidad, no tenían lugar de pertenencia. Y estos templos evangélicos y las prácticas rituales, el interés y el acompañamiento de sus necesidades laborales, familiares, etcétera, de casa, de hogar, les daban una contención. Y en estos estudios más recientes que he leído sobre los neoevangélicos en Brasil, encuentro ese mismo tipo de registro empírico, ¿no? Me parece que ahí hay una línea sobre los lugares de pertenencia. Y ahí, yo no sé, quizá existan trabajos, me gustaría que me dijeran sobre el papel del arte en estas iglesias neoevangélicas. La música, obviamente, pero también la iconografía, todas las formas del arte que ha usado las religiones, no tanto las protestantes ni los evangélicos clásicos, sino que eran muy asépticos, prescindentes hacia las imágenes, a la iconografía religiosa. Una de sus luchas con el catolicismo era esa, sino estos neoevangélicos que incorporan una exuberancia iconográfica que da visualidad, experiencia estética sensible, como decías, creación de equivalentes sensibles, ¿no? Me parece que ahí hay una línea para pensar incluso el arte que no llega a los museos, que llega a las iglesias, ¿no? Y sobre de los tipos de eclecticismo que preguntabas, realmente lo que dije acá es sintéticamente lo poco que he podido pensar hasta ahora. Me parece que es importante diferenciar entre formas de eclecticismo que son formas de juntar lo que está disperso, que en las prácticas populares o de los subalternos, como se decía antes, son muy frecuentes,
porque se toma lo que se puede de todas partes, ¿no? Hay una serie, yo no sé si se expuso en Brasil, pero no sé bien si fue en Sao Paulo, en Río, una colección de fotografías que tomó Andy Goldstein, un gran fotógrafo argentino, pero que fue contratado por esta organización de promoción de viviendas populares sin techos, y trabajó en 19 ciudades latinoamericanas, registrando el interior de estas viviendas. Generalmente la fotografía de favelas ha tomado paisaje, panorámicas, pero él se tomó solo a la familia, eligiendo ponerse en el lugar que quería dentro de su vivienda y viendo la heterogeneidad extraordinaria. Hay un antropólogo ítalo-francés, Remo Guidieri, que escribió un libro con otro antropólogo, no me acuerdo su nombre, La abundancia de los pobres se llama, y muestra que hay una cierta riqueza en los mundos populares, que está hecha de heterogeneidad, de lo mucho que logran coleccionar de lugares muy diversos, ¿no? Bueno, entender esa abundancia, esa heterogeneidad compleja, me parece clave para entender culturas que no aspiran a la coherencia, ¿no? Sino a la sobrevivencia. ¿Y qué problemas nos plantea esto para la convivencia? Para volver a otro autor francés que ha hablado de esto, Marc Avelès, ¿no? Que habla de que hemos pasado de un mundo de convivencia a un mundo de supervivencia. Por eso el eclecticismo es necesario. Pero si es un eclecticismo crítico, no puede ser el de la simple simulación de variedad de ofertas muy segmentadas que nos da el mercado, ¿no? Bom, primeiro, obrigado pelos comentários bem instigantes e importantes. E, de fato, a ideia da necropolítica é bem mais ampla, eu concordo. Mesmo durante o auge do crescimento brasileiro recente, no final da década passada e no começo dessa década, onde existia toda uma euforia, um certo desenvolvimento econômico no Brasil e de uma inclusão, né, se falava, de fato, houve um período de inclusão de populações que antes estavam fora, inclusive, do mercado consumidor, né, no país, e foi uma inclusão muito econômica, mais que tudo, menos de cidadania e mais de como consumidores, para usar um pouco, brincar um pouco com o título do seu livro. Mas mesmo naquele momento era possível identificar uma série de grupos sociais que não foram capturados por esse processo de crescimento, né? Não só os indígenas, não só parte da população negro descendente, mas também os detentos, os presos, os penitenciários, que é uma população também que não se sabe o que fazer com ela, aqueles que estão presos no Brasil, isso é claro, estão ali para morrerem, para serem descartados, são prescindíveis, né? Basta passar aqui na frente da Pinacoteca de São Paulo para ver também toda uma população prescindível, né, que está ali para deixar morrer, né, para usar o termo de Foucault, né, viciados em crack, não, enfim, na calçada de algumas das mais importantes instituições culturais da cidade, né, os moradores de rua, enfim, uma série de grupos de população que fazem parte desses prescindíveis, né, desses que, uma exposição que eu organizei há um tempo atrás, chamei de Cães Sem Plumas, uma referência a um poema de João Cabral de Melo Neto, que é uma metáfora para uma situação de destituição completa, né? Um cão sem plumas é um cão que não tem nem aquilo que ele não tem, né?
É alguém de quem foi tirado até aquilo que ele já não tinha. Né? Então, essa situação e é isso que, de alguma maneira, eu chamei de sobras, né? Nesse sentido, talvez um pouco até como uma provocação também, mas para pensar também essa ideia, quando falo essa ideia de representação, em que escolhas são feitas, em que algo é retratado, algo é visível, algo é ouvido, né? E outras coisas não, são deixadas à parte. Nesse sentido, não é contado, né? Para usar o termo do Rancière, né? Não se conta e, portanto, é deixado de fora, é sobra nessa conta, é o que sobra da conta, né? É nesse sentido. Né? E a ideia, a arte, o que eu acho que a arte pode fazer é justamente reabrir essa conta, né? É tentar, de algum modo, criar outras narrativas, entrar na disputa de narrativas, né? Para que essas questões sejam, para que outras ficções sejam feitas, outras narrativas sejam feitas. E o que a arte, no fundo, faz é criar ficções, é articular esse elemento com aquele outro, de um modo novo, né? Dando a ver coisas que não estavam suficientemente claras, talvez, né? O que resulta disso, por outro lado, é uma incógnita, né? A arte não tem essa capacidade de mudar coisa alguma, mas é uma aposta no seu poder de afetação sobre nós, né? De que modo essa ficção vai ser lida por cada um de nós, que temos também nossas histórias, nossas ficções, nossas narrativas, e de como, desse contato, algo novo pode ser subjetivado politicamente, né? E, a partir daí, sim, alguma mudança ocorrer. Então, eu acho que a arte pode muito pouco, mas pode muito ao mesmo tempo, porque é uma forma de entrar nessa briga também, né? Não precisa ser necessariamente de uma forma rasa ou binária. Acho que Canclini apontou questões muito interessantes do ponto de vista formal, inclusive, aqui no trabalho da Rosana Paulino, né, que são oferecidas ao espectador, né? Como foi oferecida a Canclini aqui nessa imagem, e, a partir das suas vivências e das suas formas de ver o mundo, ele conseguiu extrair várias questões daquela imagem da Rosana Paulino. Acho que é isso que a arte pode fazer. Cobrar de nós essa responsabilidade de lidar, através dela, subjetivar, imaginar outros futuros, né? Outras formas de distribuir seus corpos no mundo. Enfim. E, sobre a questão da Rosana e do Jaime, na verdade, a escolha dessas obras, deles especificamente, foi em função desse recorte brasiliano, mas eu acho que o Jaime, também, em particular, que eu conheço mais a obra dele, tem vários trabalhos que tratam dessa questão da tortura também, né? Da violência, e não só dessa humanização. Tem uma série de trabalhos sobre linchamento, em que ele articula linchamentos atuais com torturas, com sevícias, né, do tempo da escravidão, né? Muitos trabalhos dele que trabalham com isso. Então, acho que Rosana, talvez eu conheça menos o trabalho, não posso afirmar com tanta certeza. Não conheço nenhum trabalho dela que lide explicitamente com a dor, com a tortura, com a violência. Embora esses também lidem, mas tem essa natureza também, que você fala de uma reumanização, ao mesmo tempo, da imagem. Então, mas eu acho que o Jaime, sim, trabalha nos dois registros. Então, sobre os neopentecostais, é interessante, porque começa a arte brasileira, principalmente o cinema, finalmente começa a tentar lidar com esse universo da religião e dos neopentecostais de uma forma não binária, de uma forma ambígua, de uma maneira a entender o que há de novidade ali, o que há de tão atrativo ali, para esses jovens todos estarem, né, se tornando, que antes não eram religiosos, ou que vêm de famílias que não eram religiosas, se tornando, abraçando a fé neopentecostal. E eu acho que o acolhimento é um dado, né, diante de um Estado que abandona essa população
torna ela prescindível, essas igrejas, de alguma maneira, acolhem, né? E a música tem um papel fundamental nisso, de fato. E existe toda uma indústria da música gospel nacional, né, criada nos últimos 10, 15 anos aqui. Né? Todo um universo de gravadoras, de cantores, cantoras, né, de compositores, de músicos, que foi criado em função dessas igrejas. Então, é preciso analisar com muito cuidado, né, o papel dessas igrejas. Por outro lado, outro dia eu estava lendo um artigo, acho do Manuel Castells, que ele fazia uma relação como a Igreja Católica, ao longo do papado do João Paulo II, abandonou a teologia da libertação e essa população vulnerável foi acolhida por uma teologia da prosperidade, né, que tem muitas coisas em comum com essa economia neoliberal em que a gente vive, que oferece esse paraíso imediato, né, esse paraíso na terra, essa prosperidade, que pode ser, inclusive, como músico, como cantor. Então, acho que são questões que cabe à arte também cuidar, a arte tentar entender, criar esse conhecimento sobre essa questão. Não sei falar da aproximação direta com a política, né? E o que é terrível também é nessa questão dos descartáveis, dos prescindíveis, é que eles são acolhidos não só pela igreja, mas são acolhidos também pelo narcotráfico, são acolhidos pelas milícias, né? Como você disse, morrem logo também, de todo jeito, mas contribuem para essa desagregação do tecido social brasileiro de uma maneira muito forte, quando você não tem nem o Estado, nem outras estruturas societárias, né, de acolhimento dessa população. Então, é isso, basicamente. Bom, acho que está na hora. Já estamos na hora. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Canclini e ao Moacir pelas, como eu diria assim, pelas aberturas de perspectivas, de análise, de abordagens, e que eu acho que essa mesa inicial ela abriu uma série de questões que vão se desdobrar em outras mesas, em outros debates. Então, eu acho que foi bastante enriquecedor que isso tenha sido hoje, nesse primeiro dia, e eu agradeço por estar aqui com vocês, de poder estar aqui com vocês nesse momento, né? E agradeço também ao público que esteve aqui conosco, acompanhando. Espero que tenham aproveitado muito de tudo que foi aqui colocado. Eu acho também que vai nos levar a pensar muito. Eu acho que não foram duas conferências para acabar aqui. Elas não estão para acabar aqui, elas estão para se projetar, para se desdobrar e para, digamos assim, acompanhar as nossas outras reflexões ao longo desses dias e, quem sabe, ao longo de muitos outros mais nas nossas vidas. Obrigados a todos e boa noite.